Estou o apóstolo Antônio Vieira, na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasil, dando sequência às ministrações acerca dos finais dos tempos e da manifestação do reino do Messias, que antes vem precedida pelos acontecimentos que o mestre previu no capítulo 24 de Mateus. Eu gostaria que você abrisse nesse exato momento as escrituras que você tem em mãos, para você conferir aquilo que está descrito neste capítulo. Eu vou ler aqui agora o versículo 4, que nós lemos na outra ministração. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. O versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quero que você se detenha nesta palavra com atenção, porque por duas vezes aqui o mestre começa mencionando sobre a necessidade de cautela, ou seja, de prudência, de cuidado, de atenção. E ele diz no versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. E aí o versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu quero discorrer neste vídeo exatamente acerca desses que virão em um nome de Yahushua, ou seja, o Salvador, que ele diz que viriam como sendo próprio Cristo. Eles dizem aqui: eu sou Cristo, o Senhor advertindo. Como identificar esses falsos cristos? Ora, será que ele pode ser reconhecido num momento ou outro, quando alguém diz aí, sai na mídia, que é alguém que é o Cristo, batendo no peito e dizendo que é o Cristo, com roupa, cabelo parecidos com Cristo? Não é esse Cristo que ele está prevendo, porque isso aí raramente acontece, não tem sinais, não tem acontecimentos atraentes e miraculosos que possam identificá-lo como Cristo. Ainda que tivesse, né, o Senhor não dá essa característica. Esses que viriam em nome dele e que enganariam, não são esses que se passam pelo legítimo e autêntico Cristo, como sendo alguém que se manifesta como tal, como o próprio Cristo. Mas são pessoas que dizem que o Cristo, ou que o Salvador, é aquele que veio e que morreu sobre esta terra. Então, nós precisamos entender a característica do engano na vida destes homens. E para que nós identifiquemos quem são esses homens, nós precisamos entender que estes homens, eles não se mostram e não se dizem ser o Cristo, mas eles dizem que o Salvador, aquele que esteve sobre essa terra, que ele é o Salvador, que ele é o Cristo. Mas, porém, entretanto, eles se falsificam quando, ao mencionarem e apontarem para o Cristo, e dizerem e ensinarem coisas que o Cristo ensinou, as doutrinas e os ensinos que o Senhor ensinou, eles, no entanto, não vivem, eles, no entanto, não manifestam um comportamento e uma conduta condizente com aquilo que foi a vida do nosso Mestre. Então precisa estar muito claro que estes falsos cristos, eles se aparentam, eles se mostram como bons, como humildes, como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes que estão prontos a dizimar e a dissipar o rebanho do Senhor. Eu quero que você esteja anotando alguns textos. Eu vou ler aqui, por exemplo, no capítulo 7 de Mateus, ainda no Evangelho de Mateus, que fala sobre o rei, e para que o rei dos reis ele se manifesta, é necessário que os falsos cristos, os falsos reis, ou os falsos restauradores, salvadores, estejam bem conhecidos.
porque o termo Cristo, ele diz respeito a um ungido, diz respeito a um restaurador, a um reformador ou a um libertador. Você veja, por exemplo, um ungido que foi escolhido pelo Senhor humanamente com esta função de guerra, numa função messiânica. Por exemplo, Ciro, no capítulo 45 de Isaías, ele é mencionado como sendo ungido do Senhor. Então, este ungido, ele vem na categoria messiânica para manifestar um reino e para estabelecer um domínio. E a figura de Ciro foi destacada com esta função de libertar Israel do poder do jugo dos babilônios, e ele o fez. E no capítulo 7 de Mateus, nós vamos identificar qual é a característica dos falsos cristos. Porque o Cristo, ou libertador, ungido, aquele que vem na categoria de um libertador, a palavra vem do original hebraico Hamashia, que significa libertador, significa um salvador ou um restaurador. Então nós precisamos identificar que os homens que estão na categoria de falsos libertadores ou de falsos cristos, eles têm uma característica, e é necessário que nós estejamos cientes de quem são esses homens e de como esses homens hoje, nos nossos dias, dias finais, dias em que o Salvador está por vir, está por se manifestar sobre esta terra, e que nos advertiu que estejamos acautelados, que estejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, que sejamos humildes com os humildes, mas ímpios com os ímpios. Porque estes homens que estão na categoria de falsos cristos, eles são homens ímpios, são lobos vorazes, são feras que estão travestidos de ovelhas para infiltrar no rebanho e para comer-lhes as gorduras e comer-lhes as carnes. Que nesta manhã, eu estou aqui uma manhã, em um lugar paradisíaco, lindo este lugar, um lugar onde sempre eu me recorro para buscar a face do Todo-Poderoso. Um lugar exuberante, de belas paisagens, arborizado, e é um sítio, uma fazendinha aqui nas cercanias de Três Lagoas. E o Altíssimo tem nos capacitado pela busca, pela oração, pelo jejum, bem como o entendimento, a revelação mesmo do Espírito, a compreender aquilo que é o seu verdadeiro propósito para a vida do seu povo. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus, eu vou ler aqui o versículo 15 até o versículo 20. Pode anotar, por favor, são textos chaves para você ter um entendimento sobre o que nós estamos falando. Mateus capítulo 7, eu repito, versículos 15 a versículo 20, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Olha a frase que o Senhor nos discrimina acerca de como identificar os falsos lobos, ou os falsos profetas, ou os falsos cristos. Versículo 16: Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Ele está afirmando, o Senhor está afirmando, o Senhor que é o Pai da verdade, Ele próprio é a verdade. Não há nele dolo algum, mentira algum. Ele afirma categoricamente: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Ele está afirmando aqui o nosso mestre, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador, o restaurador legítimo do seu povo. Ele está afirmando categoricamente que não se pode colher frutos bons de árvores más, e não se pode colher frutos maus de árvores boas. Ele dá aqui uma característica de fruto, por exemplo, uvas. A uva, que é um fruto medieval, que na ocasião em que o mestre está fazendo esta comparação, era uma dos frutos mais preciosos, mais prestigiados, porque da uva fazia-se o vinho, que era uma bebida medicinal, uma bebida cultural, uma bebida socioeconômica muito valorizada naquela época. E mesmo os profetas e o próprio Salvador se refere ao produto da uva como traduzindo a própria ideia da riqueza e do gozo do Espírito e da sua graça. O vinho é mencionado como sendo a frutificação, a prosperidade e a glória do reino de Deus. Quando os reis usavam do vinho, eles tinham um prestígio de gozo, de alegria e de prosperidade, por ter fruto. Um bom vinho, uma boa qualidade de vinho, era mencionado como um propósito de reino e de colheita, de prosperidade do seu reino muito boa. O vinho caracterizava, portanto, a qualidade do próprio Espírito Santo. E ele diz aqui que não se pode colher uvas dos espinheiros. Então, o fruto da uva, ou, consequentemente, o vinho, para trazer o gozo, a alegria e a prosperidade do Espírito, não se pode colher de espinheiros. Ou de figos e abrolhos. Espinheiros ou figos dos abrolhos. Os figos, por exemplo, um outro fruto preciosíssimo, não se pode colher dos abrolhos. Espinhos e abrolhos são ervas daninhas, são matos, são ervas e são árvores de péssima característica, de péssima qualidade. E traduz a própria característica dos ímpios. Quando a terra foi amaldiçoada lá atrás, é mencionado no capítulo 4 que ela daria espinhos, ela daria ervas daninhas. Então, estes males que foram introduzidos como maldição na vegetação ou na frutificação da terra, diz respeito aos próprios ímpios, bem como o fruto da uva diz respeito à qualidade, à característica dos justos ou dos verdadeiros filhos do reino. E aqui o Senhor então deixa claro que estas árvores más, na característica de um falso profeta ou de um falso mestre, porque ele começa dizendo também aqui: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Que o Espírito Santo do Senhor venha abrir os olhos daqueles que me ouvem, tal qual tem aberto os meus olhos, para nós entendermos, para nós compreendermos o momento que nós estamos vivendo, que são dias finais, dias de acontecimentos finais desta era, da era da atividade humana, do pecado, do ativismo secular. O Senhor, ele está por dar um fim sobre estas atividades sobre a terra. E ele quer preparar os seus verdadeiros escolhidos. O Senhor, ele diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Versículo 21 do capítulo 7 de Mateus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estais nos céus. E mais, versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios. Veja só, os falsos profetas, falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores, eles têm também a capacidade de operar sinais. Eles têm a capacidade de destacar sinais, curas e milagres. Afinal, por que não usar destes meios que estão dispostos pelo dom do Espírito para influenciar as massas cegas e desesperadas? Uma pessoa que está doente, hoje nós vivemos num mundo doente, um mundo de terríveis assolações, enfermidades das mais variadas espécies. Então, o dom da cura, o dom dos sinais de expulsar demônios atraem as pessoas. Mas o Senhor está advertindo aqui no versículo 21 do capítulo 7 de Mateus, dentro deste contexto dos bons e dos maus frutos, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então eu pergunto para você, é possível um determinado líder estar operando milagres, fazendo sinais e prodígios, e ele ser falso em relação ao propósito do reino dos céus? Ele estar com outros propósitos em relação ao reino dos céus, que não ensinar a verdade, que não conduzir o povo à verdade, que não conduzir o povo pela verdade, que não conduzir o povo ao Cristo, ainda que fale do Cristo? Exatamente, isso é perfeitamente possível. O homem usar de dons para enganar. E eu quero destacar que o fruto é que vai caracterizar o bom e o mau servo. O Senhor diz aqui no capítulo 7 que não se pode colher frutos bons de árvores más, e não se pode colher frutos maus de árvores boas. Então, nós destacamos que os dons do Espírito não são correlatos com o fruto do Espírito. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a versículo 24, acerca dos frutos do Espírito e os frutos da carne. Os frutos da carne são frutos de concupiscências, lascívias, impurezas, prostituição, idolatria. Os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra estas coisas não há lei. O Espírito Santo, ele opera de forma ativa. E é somente pelos frutos é que nós vamos conhecer quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Não é pelo dom, porque o dom ele é relativo. O dom ele opera um sinal. O indivíduo ele pode ter o dom de um pastor, ele falar muito bem, ele ter eloquência, ele citar textos e fazer uma descrição histórica, um discurso histórico e social e psicológico muito bom. E ele iludir, ele influenciar as massas. Mas o fruto só pode ser caracterizado na vida, o fruto do Espírito só pode ser caracterizado na vida